poderíamos debruçados sobre ele, ficarmos aqui à noite sendo ministrados, tamanha riqueza deste texto. Mas vamos nos ater apenas a alguns detalhes deste texto, que muito me edifica. Capítulo 4 de João diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse a aqueles homens: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Será este, porventura, o Cristo? Vamos orar? Pai, nós amamos Tua presença. Deus, este é o melhor momento, ó Deus, do nosso dia. Deus, aqui nossa alma encontra, Deus, sentido de ser. Ó Pai, aqui nós nos realizamos. Ó Deus, porque temos a plena convicção, o entendimento, ó Deus, inabalável, que nascemos, ó Deus, para este fim. Adorá-lo e glorificá-lo. E aqui viemos, ó Deus, em obediência à Tua palavra. Não porque, ó Deus, tivemos um dia repleto, ó Deus, de coisas boas. Ó Deus, tivemos problemas, dificuldades, dissabores. Ó Deus, mas nada, absolutamente nada é maior do que a determinação do nosso coração
de servi-lo como Deus. Ó Pai, de adorá-lo como Deus, de render-lhe graças, porque digno ao Senhor de receber toda a honra e toda a glória. Ó Deus, agora, pois, Senhor, repreenda o adversário das nossas almas. Anule, Deus, toda a força de Satanás, não permitindo, ó Deus, que ele influencie, ó Deus, este momento de tal maneira que não entendamos tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus, porque nesta hora nosso coração é rendido e entregue a Ti, para que nele seja imprimido aquilo que o Senhor quiser. Ó Deus, eis-nos aqui, fala, porque os Teus servos querem ouvir Tua voz. No nome de Jesus. Amém. Este texto ele é muito rico, e há algumas expressões que chamam a atenção nele, e uma delas é perceber que Jesus tratou como necessário, imprescindível, passar por Samaria. Jesus está de viagem da Judéia para a Galileia. Não havia necessidade geográfica de passar por Samaria. Pelo contrário, algumas dezenas de quilômetros seriam acrescentadas à viagem se ele o fizesse. No entanto, ele considerou, e o evangelista João fez questão de registrar, que era necessário que Jesus atravessasse a província de Samaria. As viagens eram naturalmente feitas a pé, ou no desconfortável lombo de um jumento. Eram viagens que desgastavam muito, e a chegada de Jesus às margens lá de Sicar, em um poço denominado de Poço de Jacó, prova isso. Jesus chega às margens da cidade exausto, desgastado, cansado, sedento e faminto. E quando ele se aproxima do poço, percebe que há uma mulher ali, uma mulher de etnia samaritana. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um grupo de 10 tribos que no período de Roboão se rebelaram contra o seu reinado, estiveram sob o domínio de Jeroboão e fundaram então o que chamamos de Samaria, ou terra de samaritanos. Na verdade é o povo de Deus que descendeu de Abraão e que passou a Isaac e que foi nação pela mediação de Jacó. Samaritanos eram o povo de Deus. Eles se auto-intitulavam povo de Deus. Eles viviam como povo de Deus. E é curioso olhar e perceber Jesus tratando com esses samaritanos e diz para eles o seguinte: olha, vós adorais. Jesus reconhece que havia uma atitude, uma postura religiosa por parte dos samaritanos, havia uma pretensão cultica no coração deles, eles queriam servir a Deus com culto, eles se esforçavam para adorar a Deus com culto, havia um empenho neles, eram religiosos e eram zelosos em sua religião. A gente percebe que havia por parte dos samaritanos um conhecimento bacana a respeito da origem da promessa messiânica e do seu desenrolar na história. Essa mulher conhecia todos os conflitos étnicos que vigoravam naquela época, sabiam que havia um conflito racial muito grande, que judeus e samaritanos não podiam ter contatos. Ela sabia que havia uma discriminação ferrenha contra o sexo feminino e que homem e mulher não podiam conversar em ambiente público e sozinhos. Ela sabia exatamente, conhecia essas coisas. Ela sabia as preferências religiosas dos judeus. Sabia que os judeus defendiam que a adoração deveria ser geograficamente em Moriá, em Jerusalém. No entanto, eles discordavam teologicamente disso e afirmavam que não, a adoração verdadeira deveria ser feita em Gerazim, no Monte dos Samaritanos. E havia aquele conflito: onde Deus deve ser adorado? Onde Deus deve ser exaltado? Em Moriá ou em Gerazim? Esta mulher tem um domínio muito bom, muito grande, da geografia da época, das discussões teológicas em torno de santuários. E é interessante que Jesus aborda esta mulher que se apresenta com o seu povo e fala uma coisa interessante para ela: vocês adoram aquele que não conhece.
Eu imagino que deve ter sido um choque para esta mulher, no mínimo, uma atitude petulante de um judeu, que até então ela nem sabia quem era, que aborda as margens do poço e diz para ela o seguinte: vocês adoram quem não conhece. Quem é ele para dizer que eu não conheço a Deus? E às vezes, quando algumas pessoas são abordadas por nós, e quando elas são confrontadas por nós, e às vezes nesse tom ficam furiosas: quem é você para medir a minha espiritualidade? Quem é você para questionar a minha fé? Quem é você para dizer que eu não sou salvo? Quem é você para dizer que eu não sou filho de Deus? A mesma atitude que a mulher samaritana teve. Mas Jesus faz esta afirmação baseada em uma série de coisas. E dentre as muitas coisas que Jesus estabelece como referência para fazer essa afirmação, uma delas é que Jesus viu necessidade de passar por Samaria, porque em Samaria alguém tinha perdido a visão de santidade. E é impossível adorar a Deus sem visão de santidade. Esta mulher, Jesus a reconhece como adoradora, e diz isso: você é adoradora, porém você adora quem você não conhece. E ele diz para ela o seguinte: olha, realmente você é religiosa, você é adoradora, você é preocupada com a religião, mas eu queria que você chamasse seu marido para mim. Aí ela disse o seguinte: eu não tenho marido. Jesus assim: de fato, você é juntada ou amaziada. No entanto, a postura desta mulher, mesmo para um contexto extremamente rigoroso, hostil quanto a esse procedimento, tal comportamento ou tal estado matrimonial não incomodava esta mulher, nem era empecilho para que ela fosse ao santuário de Gerazim servir a Deus do seu jeito, imaginando que Deus come de qualquer pão, que Deus aceita qualquer cordeiro, que Deus aceita qualquer novilho. Um equívoco. Satanás às vezes coloca isso no nosso coração, na nossa mente. Há um tempo atrás eu estive com um açougueiro lá do supermercado Ponto Certo, do Naldo, e ele então me questionou, dizendo: pastor, eu estou com um incômodo tremendo no coração. Na minha igreja eu fui levantado a obreiro, e agora eu posso usar terno. Mas pastor, todas as vezes em que eu visto aquele terno, e parece que há algo místico naquele terno, parece que tem uma autoridade naquele terno, mas quando eu vou à igreja eu sinto que não está certo, pastor. Me dê a oportunidade agora para ir à frente, dar uma palavra, ou fazer uma saudação, ou cantar um hino, mas não está certo, pastor. E eu disse assim: por que não está certo? O que te incomoda? Eu sou casado, pastor, sou juntado. Mas eu falei com o meu pastor e disse: não tem problema, porque Deus vai avaliar o sentimento do seu coração. O que você acha, pastor? Eu falei categoricamente: se você morrer hoje, você vai para o inferno. Você está perdido sem Jesus, porque segundo as Escrituras, você está na prática constante da prostituição. E a Escritura diz que tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aí ele assustou e disse: o que é isso, pastor? Eu disse: a verdade, filho. Essa é a única verdade que a Escritura revela. Tua postura é inadmissível diante de Deus. Seu culto não chega ao trono da graça de Deus. Pastor, mas o meu coração é sincero. E eu disse: sincero, a Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ele engana você. Nós não somos conduzidos no culto a Deus, nós não somos conduzidos na vida com Deus pelo que sentimos, mas pelo que se revela nas Escrituras e pelo que a gente vive dessa revelação. E essa mulher não tem essa preocupação, e me entristece, me abate e me preocupa ver que muitos perderam esta visão de santidade. Aceita-se de qualquer jeito e de qualquer maneira. Com o comportamento dessas pessoas que, sinceramente, aspas para isso, sentiram no coração o desejo de servir a Deus. Eu estive em Campinas há uma semana atrás, fiquei uma semana lá, e eu ouvi coisas das quais imagino jamais esquecer. E uma delas é que eu estive em uma igreja relativamente grande, e aí o irmão que é um dos obreiros dessa igreja,
ele me disse algo muito preocupante. Ele disse assim: pastor, como é que está a obra lá? Eu fui falando e tal, isso, aquilo, outro. Aí eu disse para ele: mas nós estamos enfrentando uma luta muito grande com a juventude. Porque a juventude dos nossos dias ela é muito mais liberal do que aqueles que foram a geração anterior da igreja, que estão agora dando lugar a uma nova geração. Isso é preocupante porque, além de eles serem mais liberais, eles conhecem muito menos Bíblia, porque a geração está partindo. Estão presas muito fáceis por maligno. E aí ele diz assim: mas o que te preocupa? Eu fui falar. Eu falei: rapaz, me preocupa porque os nossos jovens não querem beber, então achei que não tem nada a ver beber. Os nossos meninos estão agora querendo sair para as festas 11 horas da noite, chegar 4 horas da manhã, e estão achando que não tem nada a ver. Os nossos meninos agora, eles estão com um namoro extremamente avançado e estão achando que não tem nada a ver. Os nossos meninos agora estão querendo ir para a boate, sem contar aqueles pais que na festa de 15 anos estão querendo fazer uma boate para o menino, e o menino é crente. Aí ele diz assim para mim: pastor, mas vocês estão discutindo isso ainda? Ninguém discute isso aqui mais não, pastor. Eu falei: como assim? Agora eles estão discutindo se sexo antes do casamento é pecado ou não. Eu falei: misericórdia. Mas não tem esse negócio de beber, pastor, aqui os presbíteros bebem, dando festa com bebida alcoólica, aqui todo mundo ouve música secular mesmo, não tem nada disso não. Eu falei: misericórdia. Eu falei assim: meu Deus, Luiz. Eu falei assim: pastor, a discussão agora é se sexo antes do casamento é pecado ou não. Estou discutindo. Você já imaginou um negócio desse, irmãos? Que referência nós estamos tendo? De fato, nós estamos adorando alguém que nós não conhecemos. Porque o Jesus das Escrituras diz o seguinte: se eu apenas olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já fiz o quê? Eu adulterei com ela e já pequei contra Deus. Imagine se eu chegar às vias de fato de praticar o sexo antes do casamento. Eu me prostituí definitivamente e impiamente com a pessoa. Porque existe uma diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é aquilo que a gente faz porque não consegue se conter. É a natureza corrompida em nós. Iniquidade é aquilo que a gente maquina fazer. A gente pensa assim: não, vou falar para meu pai que eu vou dormir na casa de fulana, aí depois na casa de fulana eu vou dar uma fugida, e aí vou à casa do meu namorado, e aí eu sei que a mãe dele sai nesse horário, aí nesse horário a gente vai ter 40 minutos para ficar na liberdade. Depois eu volto, durmo na casa de fulano, se o meu pai ou minha mãe vier perguntar, vai dar. Isso é iniquidade. Você planejou e executou diabolicamente isso. É diferente quando você está no namoro e de repente a coisa desandou. E você não teve, mas você não planejou aquilo. Deus trata essas coisas de maneira diferente. E o grande problema agora é que eles não estão apenas tratando a coisa como apenas um erro de comportamento, mas eles estão dando liberdade para que isso se torne um estilo de vida, irmãos. Que ambiente nossos filhos vão crescer e viver? Que ambiente? E aí me preocupa porque esta mulher samaritana é uma representante quase que perfeita da igreja que se forma nos nossos dias, que não tem qualquer preocupação com santidade, que não tem qualquer temor quanto a pecar contra Deus e vir para o culto e servi-lo. Isso me preocupa. E é interessante observar Jesus quando ele aborda esta mulher, dizendo para ela o seguinte: se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria água viva, mas infelizmente a sua visão mundana maculou seus olhos de uma tal maneira que você não consegue me reconhecer mais. E está aí uma outra coisa que mexeu muito comigo. Essa expressão nesses últimos dias: se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria. Aqui Jesus usou a simbologia da água, mas aqui eu incluo todas as coisas. E eu compartilhava com os irmãos hoje, lá no Baixio,
e na Santa Cruz, eu disse para os irmãos, há uns meses atrás, que eu estava dolorosamente tomando a decisão de internar minha mãe em uma clínica para recuperação de alcoólatras. E nós fomos lá, averiguamos, decidimos qual clínica seria, levamos. E durante 4 meses ela esteve nessa clínica e depois chegou uma denúncia lá na minha cidade que ela estava sofrendo maus tratos nessa clínica. Mas nós já havíamos ido lá 4 vezes, ela não falou nada, a gente não viu nada de anormal, tudo muito limpo, tudo muito organizado, tudo muito funcionando. Nos dias em que íamos, havia um corpo técnico bacana, competente, o pessoal sabia o que fazia, tinha enfermeiro, tinha terapeuta, a gente podia conversar com o psiquiatra, a gente tinha um negócio bacana demais, mas não era bacana. E aí a moça disse o seguinte: olha, sua mãe pediu para avisá-los, pelo amor de Deus, vocês fossem tirá-la de lá. Porque lá as pessoas apanham, lá as pessoas sofrem privação de alimentos, lá as pessoas são humilhadas. E aí nós, no princípio, não acreditamos, porque essa moça é usuária de crack e já havia feito isso em outras clínicas, né, ido e voltado. E aí ficou aquela dúvida e reuniu a família para votar se nós iríamos retirá-la ou não, porque não tinha como saber se era verdade ou não. E a gente perguntava para a mãe, ela não falava nada. Falava, não, está tudo bem, estou esperando vencer os 9 meses ou 1 ano, eu vou embora e tal, está tudo bem, está tudo bem, tudo bem. E aí votamos lá e decidiu-se a maioria que tinha que tirar. Então meu pai disse que seria eu, aí eu fui buscá-la e eu tive uma experiência fantástica. Uma desagradável e outra muito agradável. A primeira foi descobrir que tudo era verdade. E aí eu me senti muito culpado, irmãos. Imaginei assim, onde eu fui colocar minha mãe, quase 60 anos de idade. Eles amarraram ela numa cadeira no quintal e ela dormiu na garoa a noite toda amarrada na cadeira. Isso porque ela estava com tanta fome, e derrubou no quintal, tinha algum pomar, algumas frutas lá, e ninguém podia pegar nenhuma fruta, mas a fome foi tão grande, que ela disse para mim assim, que eu preferia ser bonita e pegar uma manga daquela para comer, verde. Aí ela comeu a manga verde, e eles puniram ela, amarrando ela numa cadeira para dar o exemplo aos outros, no sereno. Ela não apanhou, mas ela foi forçada, por exemplo, a ficar vários dias em pé, sem poder sentar, e aí deu problema nas pernas, ficou vários dias sem comer, deu problema de anemia, e eu fico assim, uma situação vexatória, humilhante para ela, foi que eles trancaram eles no quarto, durante muitos dias, e não tinha banheiro no quarto, e todo mundo fez as necessidades no mesmo lugar, e diz ela que ela vomitava e ela chorava. Só que quando nós chegávamos lá, o trem era tudo organizado. E aí eles eram ameaçados. E eu percebi que quando a gente sentava para conversar, cada família ia e tinha um monitor de um lado ou de outro. Então eles não falavam nada. E a gente nem se atentou para isso. A gente achava que aquela pessoa estava ali para orientar, para acompanhar, para ajudar. Mas na verdade ele estava para intimidá-los. E aquilo me deu uma tristeza tão grande, mas tão grande. Só que aí, na volta para casa, meu irmão chorava muito e estava indo para São Paulo. Eu a levei para São Paulo e deixei em São Paulo com uma pessoa boa, uma família boa, que vai cuidar dela durante um período. E aí é interessante que eu disse para ela assim, olha mãe, a gente errou com a senhora e tal. Aí ela estava chorando, a gente imaginou que foi porque ela foi submetida a toda aquela humilhação. Aí ela meteu a mão na bolsa, tirou uma carta e disse assim, eu queria que vocês lessem essa carta. Aí eu falei assim, mas que carta é essa? Essa é uma carta que segunda-feira eu escrevi para Deus. Minha mãe nunca havia orado, minha mãe nunca pisou numa igreja, nem católica. E ela se diz católica, apostólica, mas nunca entrou na igreja. Minha mãe nunca aceitou que se fizesse um culto na minha casa, e quando nós íamos fazer, ela se retirava, nunca aceitou.
ela é completamente resistente à religião, e se tratando de religião evangélica, então ela teogeniza. Aí, ela falou assim, mas eu escrevi uma carta para Deus. Ontem, segunda-feira, dia 1º de outubro, ela escreveu uma carta, porque no dia 2 de outubro era aniversário dela. E ela escreveu uma carta para Deus, dizendo, Deus, se o Senhor existe, como os meus filhos pregam, amanhã é o meu aniversário. E eu queria muito sair desse lugar. Se o Senhor me ouve, mande alguém vir aqui me tirar amanhã, no dia do meu aniversário. Aí ela descreveu o que era aquilo, o cativeiro, e a vontade dela de ser livre. Outra vez. E aí diz ela que quando chegou no dia 2, 3 horas da tarde, eu até nem contei esses detalhes, diz ela que o dia foi passando, nasceu o dia, ninguém chegou, chegou o meio-dia, ninguém chegou, o horário da visita é 10 horas da manhã, ninguém chegou, e aí nós marcamos 10 horas, mas fomos atrasantes, chegamos às 4:30 da tarde, e aí quando o dia passou, 3 horas, 4 horas, ninguém chegou, e ela imaginou assim, Deus não me ouviu. Quando deu 4:30, o portão, a campainha tocou. Aí diz ela que já saiu para a porta para ver, e quando eles abriram a porta era eu. Aí ela chorou, falou assim, Deus mandou meu filho. E aí ela já ficou oriçada, alegre, né? Aí eles montaram a mesa para a gente sentar do mesmo jeito sempre. A mesa, aquele monte de bolo, suco, café e tal. Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que isso é verdade mesmo? Olha aquela mesa como é que está, todo mundo limpinho e tal. Aí eu sentei na mesa com ela e falei, mãe, arruma suas coisas porque eu vim te buscar. Aí ela desabou. Deus ouviu a oração de uma ímpia. Porque ela pediu com fé. Deus ouviu a oração de uma pessoa que nunca entrou em uma igreja, que nunca leu um versículo da Bíblia. Deus ouviu a oração de uma pessoa e respondeu nos mínimos detalhes quando ela era alcoólatra. O que Deus não faria por nós se pedíssemos com a mesma convicção, mas agora ciente, convictos de que Ele é realmente o que pode suprir nossas necessidades. Tudo aquilo Deus fez, sabe para quê? Para responder uma oração minha feita há 20 anos atrás. Quando eu me converti, eu disse, Senhor, eu creio no versículo que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. No versículo que diz que se eu cresce em Jesus, Ele salvaria a mim e a minha casa. E naquele período eu era, agora convertido, o único que não era espírita dentro da minha casa. O único. E hoje, para a glória de Deus, meu irmão já converteu, já é batizado. Já tem aí quase 1 ano que ele frequenta, 6 meses que ele já batizou. Minha irmã agora é aluna da Escola Bíblica Dominical na 2ª Igreja Presbiteriana de Almenara. E minha mãe agora teve uma experiência com Deus. Ricardo, Deus ouve a gente. E nos atende. E a Escritura diz que se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedem. Ah, mulher que diz que é crente, se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria água viva. Naqueles momentos difíceis nossos de incredulidade do cônjuge, que parece que nunca vai aceitar Jesus, a gente fica desmotivado, desanimado, desesperançoso, a gente fica às vezes incrédulo. Não pode, irmãos, porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para nos dar mais do que um cônjuge convertido, mas filhos e netos que vão servir ao Senhor. A gente precisa acreditar, porque o nosso Deus não é como Buda, o nosso Deus não é como Maomé, o nosso Deus não é como aqueles que adoram na Teixinoê, nosso Deus não está pregado em uma cruz, nosso Deus venceu na cruz, ressuscitou, anda no nosso meio e tem prazer em ouvir nossa oração. Mas a gente tem que pedir porque sabe que Ele é.
Outro dia alguém disse assim, uma pessoa de conselheiro estava tendo dificuldade de conseguir um negócio na CEMIG. Aí ele desesperado, passou com um prejuízo tremendo, preciso disso, a CEMIG não libera para mim, já fui atrás de fulano, já fui atrás de ciclano, já fui atrás do deputado, já fui atrás de não sei quem, não consigo. Eu disse, mas você tinha que ir no cara certo. Eu conheço o cara certo. Mas eu conheço, o cara é meu amigo. Aí eu disse o seguinte, o cara certo é Anderson. Vamos conversar com ele hoje. O telefone ligou para o Anderson, na outra semana o negócio saiu. Sei que ele pode resolver. Na CEMIG ele tem um poder imenso. As coisas com Deus deveriam ser do mesmo jeito. Ele não titubear, não sei quem resolve o problema. Deus pode resolver o problema. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Mas quando a gente adora a Deus, quando a gente busca a Deus em uma vida de santidade, a gente não sabe quem é. A gente não o conhece. A gente é como essa mulher samaritana. A gente adora o que não sabe. Para nós ele é como lá em Atenas, o Deus desconhecido, estranho. Como poderíamos estar aqui nesse texto, vivenciando ele muito tempo, sendo ministrado por ele. Mas o tempo não nos permite. A nós basta isso aqui agora. Se tu soubesses quem eu sou, tu me pedirias, e eu te daria. Desde o primeiro dia, há 20 anos atrás, em que fiz a primeira oração pedindo a minha família para Jesus, Ele me ouviu. Passaram-se 20 anos. Eles beberam demais. Eles fumaram demais. Eles dançaram forrós a noite toda. Eles prostraram-se diante de ídolos. Mas não houve um único dia que Deus não estivesse trabalhando no coração deles. Não os estivesse preparando. Sabe por quê? Porque Deus leva a gente muito a sério. Quando a gente prostra e ora, Ele ouve. Jesus tinha essa consciência, mas tão forte, que quando ele orou em público, ele disse, Senhor, graças te dou, porque tu me ouves. Graças te dou, porque tu me ouves. Ele tinha essa certeza. Todas as vezes em que a gente prostra para orar, a gente ganha a atenção dele. Talvez o Senhor precise fazer uma visita, como em Laodiceia, na nossa vida. Talvez seja necessário um encontro mais íntimo com Jesus para um reajuste, para um acerto de detalhes, para uma reconsideração, quem sabe, de vocabulário, de pensamentos, de ambientes, de relacionamentos que nós estamos achando talvez que não tenham nada a ver, mas que para Deus são extremamente errados e negativos. É como um pai que tem, vamos imaginar, uma filha adolescente tão linda, e aí a menina quer sair e vai para a rua, deu 10 horas, onde é que você está? Peraí, eu estou aqui na piscina, está cheio de gente, quem é que está do seu lado? Por que você está andando? Pai, você me mata de vergonha, pai. Eu tenho 13 anos de idade. Agora esse ano era 18, né? Agora eu tenho 13, pai. O que é isso? Você me mata de vergonha na frente dos meus amigos? Vocês estão me humilhando. Não. Filha, eu conheço esse menino, filha. Eu conheço essa menina, filha. Esse ambiente não é para você. O que é isso, pai? Todo mundo frequenta. Mas o pai, às vezes, ele é enérgico ao ponto de punir até mesmo a vara para impedi-lo de estar naquele ambiente, com aquelas pessoas, naquele horário, porque ele quer o melhor do seu filho. Assim é Deus.
extremamente preocupado conosco, dizendo para nós o seguinte: filho, você não vai onde quer, porque tem lugar que não te cabe, porque se você for lá, você vai sem mim, e aí sem mim você não é nada. E se você entrar nessa boate, sabe de uma coisa, eu não entro nessa boate contigo. Lá eu vou estar, porque sou onipresente, mas serei seu adversário. Sabe, filho, eu não entro nesse casamento contigo. Não entro. Filha, eu não entro nesse emprego contigo. Filha, eu não entro nesse namoro. Eu não sento para assistir o seu namoro. Não me cabe nesse namoro. E se não me cabe, filha, sai fora, filho. Sai fora, porque não me cabe também. A gente poderia trabalhar uma outra visão aqui, só para você pensar. Que essa mulher, quando abordada, ela reconhece o Messias e o aguarda e diz o seguinte: olha, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela tinha uma ideia, uma expectativa muito grande quanto ao Salvador. E aí Jesus vem e ele não é só Salvador, ele diz para ela o seguinte: eu o sou. Quando ele diz isso, ele não está dizendo que eu sou o Messias, o aguardado remidor de Israel. Ele está dizendo: eu sou o Yahvé que encontrou com Moisés no deserto. Ou seja, eu vim para ser seu Salvador, mas também para ser seu Senhor. Moisés não queria ir para o Egito, ele tinha que ir, porque eu não sou só Salvador dele, eu sou o Senhor, o dono da vida dele. E aí ele vai não onde quer, mas onde eu quero. Ele conversa não com quem ele quer, mas com quem eu quero. Porque a Escritura diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus. Ele é nosso dono. Não tem essa de que ninguém manda no você não, filho. Você tem dono. Você tem dono. Enxergue do jeito que você quiser. Seja femininamente ou masculinamente, você tem um proprietário. Por isso que você tem que perguntar para ele: essa roupa, Senhor, fica bem em mim? Senhor, esse ambiente é próprio para mim? O Senhor vai comigo? Porque Moisés falou o seguinte: nós vamos entrar em Canaã, mas o Senhor vai comigo? Ele não vou não. Ah não, se o Senhor não vai, não dá. Eu quero muito estar lá. Eu quero muito comer daquela uva, eu quero muito. Sabe, meus amigos estão todos indo na balada, mas Deus falou que não vai comigo, então eu quero muito, mas não vou. Porque eu não faço o que eu quero, eu faço o que Ele quer. Ele não é só o Messias, Ele é Yahvé, o meu Senhor. O meu Senhor. Seu Senhor fez tudo por ti. Seu nome pagou por ti um preço muito alto, simbolizado nos elementos que estão sobre esta mesa. A história bíblica diz que ele levou isso às últimas consequências. Eu fico às vezes imaginando que uma menina entra em depressão porque o namorado abandonou, ou vice-versa, porque o marido a deixou, não me valorizaram, a esposa me abandonou, me desmereceram, irmão, irmã. Alguém pagou um alto preço por ti. Pesou-te, te valorizou de uma tal maneira que qualquer quantidade de moeda corrente dessa terra torna-se irrisória. A Escritura diz que Ele te teve por um valor tão incalculável e tão inimaginável, que Ele foi capaz de verter seu próprio sangue, para que você fosse nova criatura, para que você fosse uma nova pessoa. Você não precisa